Mano, é inacreditável que esse filme nem lançou ainda e já tá sendo destruído pelas críticas, mano. Nossa, as minhas expectativas abaixaram muito. Olá, pessoal. Quem fala é o Cine Leaper. E, cara, eu tô muito feliz, mano. Finalmente lançou Five Nights at Freddy's 2, o filme. E depois daquele primeiro filme ter sido meio qualquer coisa, vamos ver se esse segundo filme aqui vai melhorar os erros que o original comete. E ser um filme bom, ou ótimo, ou até mesmo cinema. Vamos descobrir hoje se o filme foi cinema mesmo, que nem tava todo mundo hypando. Lembrando que vai ter muito spoiler desse vídeo, então se você não viu, se importa, veja o filme antes. Não sei como, sei que se vire. Tô brincando, calma. Não me bate não. Mas, vou falar o que eu achei desse filme, com spoiler, porque realmente preciso desabafar o que eu achei desse filme que eu tanto aguardei. Então já chega de enrolação, começa logo esse vídeo. Cara, esse é um dos filmes que eu mais tava esperando esse ano. Teve um monte de filme desse ano que eu tava esperando, mas esse aqui vai ser o top 5, mano. E, cara, eu tava, assim... Eu queria muito que esse filme fosse, pelo menos, bom, mano. Pra, sim, limpar o gosto ruim da boca de quem não gostou muito do primeiro filme. Mas será que ele conseguiu? Será que é tudo isso mesmo que o pessoal tava esperando, incluindo eu? Vamos descobrir agora mesmo. Pra começar, vamos falar das referências que o filme tem. Mano, ele tem um monte de referência dos jogos. Tipo o Mike botando a máscara, enganando os animatronics, mas não engana o Fox, porque no jogo é assim também. O Fox não é enganado pela máscara do Fred. Cara, foi algo sensacional. Algo que eu peguei de início e foi muito bom de se ver. O filme também tem referências a Secret Breach, mano, quando aparece o nome do jogo. Secret Breach na tal da Chica, mano, quando o sistema dela tava falhando. E, foi legal essa referência. Além de que aquele Fazbear Talk que a Abby tava usando pra se comunicar com os animatronics tem uma voz parecida com a voz que aparecia nos minigames dos jogos. Eu acho que é no FNAF 2, se eu não me engano, que tem essa voz. E assim, foi muito legal, mano. Mas é o de menos, mano, porque referência é até um pior dos jogos baseados em filmes, na verdade, o contrário, consegue fazer. Então, Mas assim, o filme tem muitas ideias interessantes, tipo os animatronics, eles atacam a cidade. Ele traz personagens dos jogos no filme, mano, como o Henry, o Michael. Não é o Mike, é o Michael Afton, o filho do William Afton. Claro, né? Além de que ele traz os Withers, os animatronics do primeiro filme, pra constar. Os animatronics que aparecem no primeiro filme são totalmente diferentes dos Withers que aparecem nesse segundo filme. São totalmente diferentes. Além dele ter deixado essa marca de ser mais assustador do que o primeiro filme. E realmente é. Sim, ele é muito mais assustador do que o primeiro filme. Pra mim, só aquela cena da Mangle invadindo o carro que a Vanessa estava dirigindo, mano, já é mais assustador do que o primeiro filme todinho, mano. Porque o primeiro filme é filme pra criança. Esse segundo filme realmente foca mais no terror, na gore, sangue. Não, sangue não tem muito nesse filme, mas ele foca bem mais em dar medo mesmo. E consegue até. Não é um terror, nossa, que vai fazer sair do filme, não. Mas é um terror bom, mano. Finalmente ouviram as críticas e fizeram um terror decente, finalmente. Além dos animatronics que não apareceram no primeiro filme, como os Toys, o Balo Boy, a Puppets, estão muito bons aqui. Além do design incrível e do fato de eles terem vozes que não tinha no primeiro filme, eles estão bem mais ameaçadores do que os do primeiro filme, sem contar que eles têm mais importância aqui. Além da Charlotte, mais conhecida como Puppet, ela tá muito boa aqui, mano. É o melhor animatronic do filme, assim, digamos. Ela é que mais tem participação, além da história dela ser muito boa, sem contar os poderes dela de possuir as pessoas. Mas no filme, no caso, ela só possui mulheres. Então, tá muito bom, mano. Eu acho que, se eu não me engano, a Puppet do jogo não fazia isso, né? Não, acho que não. Os personagens do primeiro filme que voltam nesse filme, como o Mike e a Abby, continuam muito bons. E assim, eu sinto que o Mike nesse filme, ele tá assim, mais independente, mais
inteligente no quesito enfrentar os animatrônicos, que no primeiro filme ele precisava de muita ajuda da Vanessa, que era algo bem clichê, e ao invés dele descobrir as coisas sozinho aqui, já tá melhor, apesar de ele pedir ajuda ao Henry, né? Mas funcionou. E a Abby? A Abby continua muito legal também. Ela tem essa amizade com os animatrônicos, entre aspas, né? Que funciona, além da cena que ela é possuída pela Puppet. Nossa, a relação que ela tem com o Mike, apesar de no primeiro filme já tinha isso, no 2 melhora. Um pouquinho, né? Mas melhora, isso que importa. Além da Vanessa, ela deixou de ser aquela personagem clichê que dá ajuda, dicas ao protagonista. E aqui ela tá mais importante, assim, digamos, no quesito ajudar os personagens a enfrentar os animatrônicos. Sem contar que ela tem os traumas dela, os pesadelos com o pai assassino, William Afton. Além de que o irmão dela, que é o Michael, em que ao invés de ajudar ele, ela fica do lado do Mike da Abby. Assim, essa personagem melhorou muito do primeiro pro segundo filme. No primeiro filme ela era uma carniça. Aqui ela já tá muito melhor. Além de que personagens chatos do primeiro filme nem aparecem ou são citados nesse segundo filme. Tipo, aquela mulher que queria tirar a Abby do Mike, eu acho que é a tia dele. Ela é citada, mas não aparece. Porque ela morreu, claro. Mas tá ótimo, mano. As atuações estão muito boas, mano. Talvez até melhor que no filme também. Que assim, eles realmente dão aquela sensação de que estão sendo atacados, mano. Aquela sensação de medo no olhar, mano. E que eles vão correndo risco de vida. Aí precisam fugir. Lembra até o Pânico, mano. Tipo o Pânico, né? Então, ficou muito bom também. A trilha sonora tá ótima. O primeiro filme já acertava em trilha sonora. Esse segundo filme acerta também. Apesar de ter muita música do primeiro filme, esse segundo filme também tem a música da Puppet, da caixa de música. E é muito boa. Não é que nem a dos jogos, mas é massa. Além de que, perto do final do filme, os animatronics do primeiro filme, eu ia falar jogo, aparecem, enfrentam os toys, mano, e destrói eles. Por causa da Abby, pra salvar ela, né? Então, foi muito legal a volta deles, além do desfecho de que as almas deles finalmente vão descansar em paz, cara. Foi muito legal, muito fiel aos jogos. Além de, claro, além do terror, a ação e a aventura desse filme melhorou muito. Eles exploram mais a cidade, mais a história dos animatronics, desse negócio aí deles serem crianças atormentadas que possuíram os robôs. Assim, eles exploram melhor isso e ficou bom, né? Ficou legal. Sem contar que os animatronics atacando a cidade foi muito bom também. Levou várias cenas assustadoras do Toy Bonnie ameaçando, a Toy Chica matando o professor da Abby porque ele era chato. Sem contar o final, mano, que tem basicamente a Puppet possuindo a Vanessa. Sendo basicamente uma reviravolta pro futuro terceiro filme, que sabe-se lá quando vai lançar. Ou seja, Five Nights at Freddy's 2 foi realmente uma evolução correta do primeiro pro segundo filme, em que eles ouviram as críticas do primeiro e melhoraram as coisas nessa continuação. O terror, os personagens, a história, muita coisa do primeiro pro segundo filme evoluiu, mano. E, ele já é melhor que o primeiro filme. Já descarto no filme, porque essa continuação conseguiu superar de lavada, mano. Você pode até falar assim, o filme é ruim, mas pior que o primeiro filme, impossível. Ok, gente, então significa que Five Nights at Freddy's 2 foi um filmaço, cinema, obra de arte. Nossa, é impossível não ver? Calma lá, eu comecei falando uns pontos positivos, mas infelizmente esse filme também tem algumas coisas meio duvidosas, assim, que impedem ele de ser perfeito. Como eu já disse, a ideia dos animatronics atacar a cidade foi legal. A ideia do Michael Afton, eu ia falar Smith, e o Henry aparecerem, além da Puppet possuindo os personagens, sem contar os animatronics sendo controlados pela Charlotte, que é a Puppet, são muitas ideias boas para colocar no filme. Mas o grande problema foi basicamente a execução. O primeiro filme já tinha uma execução péssima, um roteiro assim, totalmente ruim. Não tinha o que defender naquele roteiro do filme. Aí tem um segundo filme que consegue ter mais ideias, mais coisas. Mas o problema é que ele é mais curto que o primeiro filme. O primeiro filme tem 1 hora e 50 minutos de duração. O segundo filme tem 1 hora e 44 minutos. E para um filme que tem mais coisa, mais trama, mais personagens para desenvolver, foi ruim.
e acabou meio bagunçado. Coisas do tipo, muitos personagens que aparecem, muitos têm foco excessivo e outros acabam sendo esquecidos completamente. Ou uma história que acaba sendo muito focada e outra que era para ser mais focada acaba sendo mais mal aproveitada e no final se desenvolve rápido até demais. É basicamente mais ou menos esses os problemas de FNAF 2, o filme. Não o jogo, o filme. Tipo, o Michael After, ele aparece no início do filme, ajudando aqueles investigadores, pessoal lá que entrou na pizzaria pra filmar. Aí depois dessa parte, ele some do filme, aí perto do final ele aparece de novo. Eu achei meio pai isso aí, mano. Muito mal aproveitado o personagem, pra no final ele aparecer quando já tá tudo perdido, aí ele é derrotado muito rápido. Achei isso ruim, mano. Tem que contar o Henry, mano, que ele ajuda pouco também. Ele derrota o Michael, ele ajuda o Mike a encontrar a pizzaria onde a Abby tava em perigo, e a Vanessa também. Aí ele também some e volta no final. Assim, foi feita às coxas isso aí. Sem contar essa trama da Vanessa tendo os pesadelos, é só a partir da metade do filme que isso foi bem aproveitado. Depois disso é esquecido, eu achei isso ruim, né? Eu acho que devia ter focado só um pouquinho mais nessa trama dela. Ah, e os animatronics novos, os Toys e os Withers, como eles estão nesse filme? Assim, a Toy Chica e a Mangle tem uma participação boa. A Mangle tem aquela cena assustadora do carro, além da Toy Chica, mano, que ela ajuda a Abby a matar aquele professor, sem contar na feira de ciência em que ela ganha por causa da Toy Chica, sem contar que a Toy Chica era que tava com a Puppet, aí possui a Abby, sem contar que a Toy Chica é a favorita da Abby, pelo jeito, né? Que ela só falava dela. Eu acho que o foco na Toy Chica foi meio excessivo, sendo sincero. Até porque eu nem sou muito fã da animatronic nos jogos. No filme, não sou fã não. Mesmo ela tendo voz. E nossa, as vozes são excelentes. São uma inovação em tanto, como eu já disse, né? O Toy Bonnie e o Toy Fred, assim, eles estão muito bons aqui. O design deles e as cenas assustadoras. O problema foi a participação deles, que não foi lá essas coisas não. Não foi ruim, mas também não foi boa. Tipo, eles são derrotados muito rápido, além de eles não passam aquela sensação de ameaça ou terror que nem a Mangle consegue passar, mano, com a Vanessa no carro. Mas as vozes deles estão incríveis, não dá pra discordar disso. Ah, e o Balão bosta, mano, que ele aparece pra tentar derrotar o Mike, aí o Mike simplesmente arranca a cabeça dele e pronto, tchau, tchau, Balão bosta. Mano, assim, eu odeio esse personagem, mas eu esperava que ele fosse ter mais participação. E ele foi derrotado de forma tão tosca, mano. Nossa senhora, mano. Eu quase ri, mano, de tão podre que tá o Balloon Boy nesse filme. Balloon Bosta, não Balloon Boy. Os Withers, eles conseguem até ser ameaçadores e um pouco assustadores quando eles tentam matar o Mike, e aí eles são desativados. Mas assim, podia ter sido melhor também a participação deles. O design deles tá incrível, mas podiam ter aparecido mais. Não, acho que tava bom a participação dos Withers, já que senão ia ficar muito ruim, mano. Que é muito animatrônico, se todos aparecessem muito, sei lá, mano, ia ficar bagunçado demais, né? O que eu acho pai é que depois que os animatrônicos só ativar de novo, eles simplesmente esquecem dos Withers. Eles não seriam ativados também não? Tipo, os Toys eles são destruídos, e já eu vou falar disso. Mas os Withers, eles não foram ativados e não correm risco de sair por aí matando os outros também não? Aí, ficou inaberto isso aí. Outra coisa que eu não gostei desse filme foi a batalha final. Assim, tinha tudo pra ser boa, com os animatrônicos do primeiro filme aparecendo e destruindo todos os toys e ainda tendo as almas libertadas, foi um bom desfecho. O problema é que eu acho que eles derrotaram de forma muito rápida, mano. Foi muito assim, eles derrotaram sem dificuldade nenhuma, mano. Tipo, pisaram, jogaram longe, quebraram, muito fácil. Eu acho que podia ter tido umas briguinhas mais demoradas, pelo menos de 1 minuto, mano. Mas eles derrotam em menos de 20 segundos. Só achei meio zoado.
Além do filme terminar com o Mike não confia mais na Vanessa, indo embora com a Abby, aí a Puppet possui a Vanessa. Assim, mas pra onde o Mike e a Abby vão? Isso fica em aberto. Vocês vão se mudar de novo? Vocês estão indo com o Henry? Pra onde, mano? Sem contar o que aconteceu com o Michael Afton, mano. Se ele fugiu, se ele tá... Não fala, mano, o que aconteceu com ele. Termina com o Mike indo embora e a Vanessa sendo possuída, e é isso. Foi um final assim, bem ruim, mano. Foi bem inaberto, bem sem explicação, bem apressado. Sei lá, mano, podia ter sido muito melhor. Mas assim, foi um filme que eu achei assim, divertido. Eu consegui achar bem legal o filme e eu veria ele de novo se eu pudesse. Quando ele sair no meu aplicativo aqui em casa, eu com certeza vou rever de novo, porque eu achei bem divertido. Mas ser um grande filme é outra história. Não é um filme ruim, mano, que nem tá todo mundo falando. E não é pior que o primeiro também, nunca. Mas assim, pra quem sabe o que eu acho do primeiro filme, eu achei ele ok, bem decentezinho, assistível, é isso. Mas esse 2, assim, ele tenta melhorar muitas coisas do primeiro filme. Ele consegue, mas ao mesmo tempo ele comete alguns erros. Mas não acho que é o suficiente pra o filme ser ruim, que nem tá todo mundo falando. Eu achei legal, o geral. Podia ter sido melhor? Podia. Mas eu gostei. Eu veria de novo. E eu acho que não valeu muito hype, não. Foi um filme legal. E é isso. Nada mais pra falar sobre. Podia ter sido melhor, mas foi bom, foi bom. Eu gostei de ver esse filme, mas eu gostei mais ainda da experiência de ir ao cinema, quase sozinho, tecnicamente. Sozinho praticamente, porque eu não fui com os pais. Então pra mim tá ótimo. Nota 7. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam, ativem o sininho e fica aí com mais jumpscare. Não, eu tô brincando, vai ter jumpscare.